Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos ontem, irmãos, acabamos de estudar ontem, os ensinos e a verdade do Senhor Jesus Cristo. E ontem nós vimos a situação em que Jesus Cristo estava com os seus discípulos, com todos os seus discípulos, e seus seguidores, chegou a um lago, e ele pediu que todos os seguidores e discípulos dele passassem a outra margem do lago. Neste momento, alguns discípulos, com algumas pessoas, vieram dizer a Jesus, explicar a ele por que não ia passar naquele momento. Foi um ensinamento para nós hoje. Por quê? Porque a ordem de Jesus de passar o lago, chegou primeiro o fariseu, o religioso. E como todo fariseu religioso, né, como todo ensinador, o que ele aprendeu, ele mostrou para todo mundo. Ele achou que a partir daquele segmento de Jesus Cristo, ele não ia mais, ia ter bem bom da vida, não ia ter mais problemas, não ia ter mais dificuldades, tudo ia dar bom. Devido ao ensinamento de Jesus Cristo e todos os milagres que Jesus fez, ele se achou seguro materialmente, quando na verdade a segurança que Jesus Cristo dá é espiritual, um guerreiro espiritual, uma pessoa pronta para vencer as artimanhas de Satanás, os enganos do inimigo, o engano do mundo, o engano das riquezas. Jesus deixou o homem preparado espiritualmente forte, mas ele disse que aqui na terra não. A parte material sucumbe à espiritual. Se você tiver tudo de bom aqui na terra, materialmente falando, você não vai ser vencedor espiritualmente. Você precisa da necessidade do Pai para poder se fortificar espiritualmente. Isso é fato. Isso não é conto da coruchinha, não. Isso não é fantasia, não. É a estrutura do homem que é muito má. O homem só quer descanso, o homem só quer paz, o homem só quer o bem bom. Então, irmãos, chega esse fariseu religioso e diz a Jesus, mestre, eu te seguirei para onde fores. Como quem diz, não vai ter problema nenhum, não vai ter mais dificuldade, eu estou com Jesus, o dono do ouro e da prata, vai estar tudo bem. Não. Jesus diz, olha, as raposas têm covis e cavernas para morar. As aves do céu têm seus ninhos para morar. Mas o Filho do Homem, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Tem certeza que quer me seguir? Vai contra tudo e contra todos mesmo? No mundo tereis aflições. Vai mesmo. Depois chega um dos discípulos de Jesus, ouvindo essa conversa, né? Chega um dos discípulos de Jesus, mestre, primeiro permita que eu vou enterrar meu pai, depois eu te seguirei. Jesus Cristo disse, deixe os mortos enterrar seus mortos. O luto, irmão, naquele tempo era muitos dias. Jesus Cristo estava pedindo que ele passasse a margem do Jordão ali, para segui-lo. O que ele ia ter a vida espiritual. E ele queria primeiro ir para a morte. Foi Jesus que dizer que ele não respeitasse o corpo do seu pai. Ele quis dizer que não adiantava mais nada, não. Tem gente que foi até festa pelo morto. Hipócrita, hipocrisia, faz festa pelo morto. Não adianta mais nada. Jesus quis dizer a ele, deixa os mortos enterrar seus mortos. Ou seja, estava morto o pai dele, que era o corpo do pai dele, e estava morto todo mundo que estava lá junto com o corpo. Para fazer não sei o que, luto, não sei o que, era não sei quantos dias de coisa para o luto naquele tempo, para depois ele voltar para seguir a vida. Primeiro ir para a morte para depois seguir a vida. Não faça isso não, Jesus Cristo disse a ele. Deixa os mortos terrar seus mortos, vem e me siga, rapaz. Você não tem tempo para isso. Eles têm tempo, porque eles estão mortos espiritualmente. Eles não buscam a Deus. Eles não buscam, não. Estão atrás de corpo. Não é assim que acontece, irmãos? Então, chega um outro, também discípulo de Jesus Cristo. Olha, irmãos, porque uma vez que alguém decidiu seguir Jesus Cristo, está proibido de olhar para trás. Seja pelo que for. Esse discípulo chegou para Jesus e disse, mestre, deixa primeiro eu me despedir da minha família, do meu pai, da minha mãe, depois eu volto e te seguirei. Depois que o homem ele decide seguir Jesus Cristo, ele está proibido de olhar para trás. Seja pela família, pelo que for. Nada, absolutamente nada pode fazer ele olhar para trás. É para frente que se deve andar. Quer dizer o quê?
que Jesus Cristo estava ensinando a você desprezar sua família, seus parentes? Não. Ele quis dizer que o modo de vida como você tratava era outro. Naquele momento, aquele cara que queria voltar para se despedir da família, não tem tempo para isso não. Se despedir de quê? Ele ia passar outra margem. Depois, primeiro vá para a vida. Depois ele voltasse para ver a família. Mas seguisse aquele quanto ele não ia perder se ele voltasse para se despedir da família. Quem sabe onde é que ele morava? O tempo que ele ia perder, aqueles ensinamentos que ia ter naquele período que ele fosse despedir para depois voltar para Jesus, não pode não tem tempo para isso não. Aí depois que pegou Jesus Cristo, Jesus Cristo responde a essa pessoa que disse que queria visitar a primeira família, disse: olha, todo trabalhador que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Não está aprovado para o reino de Deus. Ou seja, principal, Deus, o reino dos céus, Jesus Cristo, Evangelho. Isso é o principal. Depois vem o pai, vem a mãe, vem a família, vem um fulano, ou seja, eles não podem estar entre você e o Evangelho. Eles não podem estar entre você e Jesus Cristo. Não pode. Primeiro é o Evangelho, primeiro é Jesus, depois é o outro. Então, se alguém olha para trás, quando na frente é o Evangelho, não pode. Não é apto para o reino dos céus. Não está aprovado para o reino dos céus. Foi o que Jesus Cristo respondeu a ele. Então foi um ensinamento muito bom, irmãos. Nós aprendemos ontem a respeito do... Isso nos lembra que Jesus Cristo, nos seus ensinamentos anteriores, disse que os inimigos do homem seriam seus próprios familiares. Quantos não decidem seguir Jesus Cristo, seguir o Evangelho, e a própria família fica colocando dificuldade para ele não fazer isso? Fulano está diferente, fulano agora só quer saber de estar reunido, de estar falando de Bíblia, fulano só fala de Bíblia, fulano só fala de Jesus, fulano agora só fala, mas fulano está doido. Ficam botando dificuldade para você seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que os inimigos do homem seriam seus próprios familiares. Mas não é para este homem abandonar seus familiares, não. É para ele não se intimidar com isso e não desistir. Porque se ele for escutar seu pai e sua mãe para não seguir o Evangelho, ele está olhando para trás. E olhando para trás, ele não está apto para o reino dos céus. Certo? Então é isso que Jesus Cristo quer dizer. Amar seu pai, amar sua mãe, amar sua família, ele tem que continuar de todo jeito. Agora, eles não podem lhe impedir de seguir o Evangelho, de falar a verdade, principalmente. O que mais o homem gosta de fazer é de mentir. Né? Quem não está seguindo Jesus Cristo, a coisa que ele mais gosta é de seguir. É de mentir. Então, irmão, foi esse ensinamento que Jesus Cristo nos deixou ontem. Depois desses episódios, Jesus Cristo sempre estava rodeado de uma grande multidão. Mas um grande fato aconteceu ali, depois que eles continuaram, depois que eles passaram a margem do rio e continuaram seguindo, uma multidão estava sempre rodeando. Chegou um certo monte, Jesus se sentou e começou aquela multidão ao redor, e na própria cidade, né, que chegou, e cercaram a casa de Jesus Cristo, né, cercaram, tinha muita gente, e Jesus estava lá dentro ensinando. E um dos maiores fatos que aconteceu no ministério de Jesus Cristo com relação à família. Observe que a gente falou ontem sobre família também, né? Hoje também teve um pouco de família. E hoje principalmente vai ter família hoje. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando está lá dentro ensinando e a multidão está ao redor, surge um fato curioso. Maria, a mãe de Jesus Cristo, e os seus irmãos, né? Seus irmãos, a gente não pode nem dizer por parte de pai ou por parte de mãe que não teve isso. Seus irmãos, assim, porque eram todos filhos de José e Maria. E Jesus foi nascido sem essa concepção. Ou seja, Jesus é puramente santo, é puramente sangue inocente. Não possuía nenhum e nem outro. Então, aí, mas para todos ali, Jesus Cristo, Maria era a mãe de Jesus Cristo, e os irmãos eram os irmãos de Jesus Cristo mesmo, porque Jesus era filho de Maria e José. Então eles chegam lá e desejam falar com Jesus Cristo. Então um dos discípulos de Jesus Cristo, sabendo isso, achou que por ser família de Jesus, eles teriam o privilégio de ir na frente.
ou seja, de passar pela multidão, de abrirem um caminho para levar a família de Jesus até ele, para falar com ele. Eles teriam esse privilégio, esse discípulo achou. Então ele vai até Jesus. Porque este fato acontece muito, irmãos, com família de pastores, líderes espirituais nas denominações. A gente vê isso muito acontecer, né? A prerrogativa de ser família. Ou seja, nas denominações não acontece de que é muito mínimo quem faz isso, quem considera isso. Que quando está lá reunido, não existe pastor, para o pastor não existe o pai, o filho, a filha, a esposa, não. Todos são ovelhas e ele é o líder. E Jesus Cristo é o sumo pastor, o líder maior. Acaba-se família ali. A família é em casa, quando está em casa. Mas quando os irmãos estão congregados, se forma ali a igreja do Senhor Jesus, eles estão congregados ali, não existe não pai, mãe, sobrinho, filho, periquito, papagaio, primo. Não existe isso. Lá é todos os irmãos e o líder espiritual, que é o pastor. Não pode haver nenhum privilégio. Não pode se dizer o filho do pastor, o irmão do pastor, o fulano do pastor. Isso é preferência. Com Jesus Cristo isso não teve não, irmão. Nada disso não. Vocês vão ver como é que Jesus Cristo reage diante disso. Isso acontece direto em nossos dias. São pouquíssimos os pastores que estão reunidos, congregados com os irmãos que formam a igreja. Eu não digo o nome de nenhuma denominação porque não são igreja. Os irmãos que estão ali reunidos, naquele local, reunidos, congregados, que é a igreja do Senhor, são pouquíssimos os pastores que consideram todos de igualmente pastor. Que não permite que nem se fale o irmão do pastor, não. Para ele ali, o filho dele é o irmão dele, na fé em Jesus Cristo. Certo? Agora, quando sai da reunião ali, que vão para casa, aí volta as prerrogativas de família. Mas ali reunidos, é o líder espiritual e os irmãos, as ovelhas. Não tem que dar preferência. Não tem que dizer indicar pelo nome, indicar pelo coisa, não. Isso é preferência. Isso Jesus Cristo não é. Vejam só o que Jesus Cristo diz. Então, quando o discípulo vai lá e pergunta, e diz a Jesus Cristo: Mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver e falar contigo. Jesus Cristo sereno e meigo, como sempre, quebrando o mal de fazer acepção de pessoas pela raiz, principalmente com a família, respondeu a todos e apontou para os seus seguidores e disse: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? São todos aqueles que desejam fazer a vontade de meu Pai, através dos meus ensinamentos. Essa é minha mãe, esses são meus irmãos, essa é a minha família. Jesus Cristo disse. Foi que Jesus quis fazer? Ele foi desrespeitoso com a sua família? Não. Ele estava colocando tudo no lugar. Jesus Cristo é, por ordem, excelência de simplicidade e humildade, de não fazer acepção de pessoa. Jesus Cristo é perfeito. Se sua mãe chegou e os seus irmãos chegou ali, na hora que ele estava com aquela multidão ensinando, eles têm que se sentar lá junto com os irmãos e escutar o ensinamento. O que importa de Jesus Cristo é o ensinamento. Não é o título de irmão de Jesus que importa, não. Não é o título de mãe de Jesus que importa, não. O que importa é aquilo que ele está ensinando para colocar em prática. Observem, os meus irmãos, a minha mãe, são aqueles que fazem a vontade de Deus pelos meus ensinamentos. Tudo que importa, irmãos, é você, eu, obedecer o ensinamento de Jesus Cristo. Isso é tudo. Isso é ser irmão de Jesus Cristo. Isso é ser família de Jesus Cristo. Sem isso, se você for pelo privilégio de que é irmão de Jesus, porque é amante de Jesus, vai se acabar. Jesus cortou isso. E é o que a gente mais se vê. Todos os lugares do planeta, a acepção de pessoas e dentro dos sistemas religiosos, dentro das denominações, dentro de qualquer lugar, você vê isso. Privilégios e mais privilégios, por simplesmente ser família, ser parente. Hipocrisia, hipócrita. Ensinam e não fazem como Jesus Cristo ensinou.
Estão lá nos púlpitos, pregando e ensinando, mas a verdade deixam, omitem, não falam claramente, não executam como Jesus Cristo executou na sua própria família, na sua mãe, nos seus irmãos. Jesus começou a cortar o mal pela sua própria família, para mostrar a todos os pastores, todos os líderes, como é que se deve fazer. E eles fazem. Não vou dizer que não há, porque seria hipocrisia até da minha parte dizer que não exista um que faça isso. Graças a Deus que eu, em mim mesmo, acho que exista quem faça isso. Há pastores assim, graças a Deus. Mas eu sei também, com toda certeza, que é o mínimo demais. É o mínimo demais. A maioria faz acepção de pessoa e erram. E Jesus Cristo, irmãos, continua com seus ensinamentos, né? Depois dessa abalada na família que ele deu ali na frente de todos. Porque ele aponta e diz para todo mundo ouvir, não tem esse negócio de falar escondido, não. Verdade é verdade, irmão. Precisa ser executada, precisa ser falada, precisa ser ensinada. Precisa acabar com esse negócio de conto da carochinha, de conto de fantasia nos púlpitos. Precisa falar a verdade, a origem dos ensinamentos de Jesus Cristo, para que fique impactado. Para que assim, quando aconteça dentro da denominação, os irmãos poderem dizer, está fazendo acepção de pessoa. E não é mesmo? Vai ficar contra, fica perseguindo, fica tudo sem a atitude de Jesus Cristo. Mas se dizem líderes espirituais. Agora, são líderes espirituais de si mesmo, né? Dos ensinamentos de Jesus Cristo, não. Então Jesus Cristo nos coloca numa posição, irmãos, com isso. Ele nos pede automaticamente nos tornarmos perfeitos. O pastor que fizer isso, ele se torna exatamente perfeito como Jesus Cristo fazia. Que não faz acepção de pessoa para ninguém, que atende tanto um membro de sua denominação que tenha um poder aquisitivo maior, como aquele que trabalha lá, irmãozinho lá, que vive até, né, muitas vezes até pedindo uma ajuda para pagar as despesas, sem ter nada que dar. E ele tratar da mesma forma, ou melhor, do que aquele que tem uma saúde financeira muito maior. O pastor que fizer isso, ele se torna perfeito, como perfeito é Jesus Cristo. Porque ele está ensinando. Foi Jesus Cristo que disse, serdes perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Como é que um seguidor de Jesus Cristo se torna perfeito? Quando começa a executar isso, essas coisas. Está se tornando perfeito. Porque é assim que Deus quer. É assim que Deus faz. Então vamos lá. Ainda falando sobre isso, em não cometer acepção de pessoas, utilizando a família para ter mais privilégio do que outros, Jesus Cristo disse que ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da estante na sala. É claro que irá colocar a lâmpada no alto da estante, para que a luz clareie toda a sala. Mesmo assim serão as obras e atos dos seguidores de Jesus Cristo. Será impossível, irmãos. Um exemplo. Será impossível não ver um pastor abrindo mão de apresentar sua família quando estiver reunido com os irmãos. Nem nunca dar privilégios por ser esposa, por ser filho, por ser irmão, por ser parente. É impossível não se ver isso. É uma luz que brilha, que todos vão ver. Ele está dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus disse que não se pode esconder isso. Pois o líder tratou a todos de igual modo. Ali não tem esposa, ali não tem filhos. Da mesma forma que se tiver uma repreensão para o seu filho, para sua esposa, para qualquer um, ele dá a ela. A gente vê hoje muitos filhos de pastores, né, passando a mão por cima, em termos de disciplinas, em termos das coisas, fazem as coisas, cometem as coisas. Pessoas de alto escalão nas denominações, sendo favorecidas por serem de alto escalão, tendo tratamento diferente do membro. Pecado. Deus está vendo. Jesus Cristo está vendo tudo que está oculto por detrás das denominações, dos líderes, dos ministérios das denominações. O que eles estão fazendo no culto, está tudo gravado. O Senhor está vendo tudo. Os olhos de fogo estão vendo tudo. Acepção de pessoas, maneiras de tratamento. Não trata o irmãozinho da banca como trataria aquele que é gerente do banco, que está ali também. Já bota ele para um cargo, já bota ele... Deus está vendo. Porque cada um de nós dará conta diante de Deus por todos os atos que praticou. Verdade, fato. Não se preocupem vocês. Tem
tem muitos exemplos de muitos, né? Perto de nós, na nossa denominação. Tem muitos exemplos disso, mas não se preocupe com isso, não. O Senhor é tomar como exemplo e nunca fazer. Porque há daqueles que fazem. Né? A hipocrisia é muito grande, porque estão dentro da verdade. Esses terão mais rigor no julgamento, disse Jesus Cristo. Pois se recusam a fazer como Jesus Cristo ensinou. O julgamento deles será mais rigoroso, porque eles têm tudo para fazer o certo. Mas insistem em fazer acepção de pessoas. Insistem em tratar diferente. Então, irmãos, então não tem. Essa luz desse líder espiritual vai brilhar muito, que não se coloca isso debaixo da cama para só iluminar embaixo da cama, não. Isso vai iluminar toda a sala para que todos vejam. Fiquem tranquilos. Jesus Cristo. Fiquem tranquilos, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, nem oculto que não venha a se manifestar. Por isso tenham cuidado no que vão fazer para o Pai Celestial, para que tenha certeza que o que está fazendo é do jeito correto que Deus quer, porque o que fizer correto será dado mais ainda, e todo aquele que fizer errado ou relaxado, até o que ele tem lhe será tirado. Examine o que você pratica, irmão. As suas obras, o que você faz. Olhe direito o que você está fazendo. Está enquadrado. Não enquadre aquilo que você pratica, aquilo que você faz, na sua denominação, não. Não pergunte a sua denominação, não. Não pergunte ao seu pastor, não. Enquadre aquilo que você faz e que você pratica dentro dos evangelhos. Leia, estude, procure o evangelho. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Pergunte, converse com Ele, fale. Sua obrigação. Porque o maior engano é o religioso. Você pensa que está fazendo para Deus e você está fazendo errado. É a luz que Jesus disse. Olhe para dentro de você e veja se a sua luz não é treva. Porque o engano religioso é o seguinte, irmão. Você pensa que está fazendo para Deus, que aquilo ali é luz, quando na verdade é trevas. Por quê? Pela falta de conhecimento do Evangelho, dos ensinos de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo disse que você procure saber essas coisas, porque se você estiver fazendo correto, você se examinar e ver que está fazendo correto, será lhe dado mais ainda. Ou seja, o Pai Celestial vai desprender para você mais coisas para você executar na obra dele, porque você está fazendo corretamente. Agora, se você estiver fazendo errado ou relaxadamente, até o que você tem lhe será tirado, disse Jesus Cristo. Quando vai acontecer isso eu não sei, só sei que vai ser tirado. Vai ser tirado, certo? Tudo isso, irmãos, é a ordem espiritual. Cargos de denominações não está nisso aí, não. Porque o poder que Jesus Cristo dá a seus filhos é espiritual. Então, cargos de denominações é pessoal e é material. Não pensa que é isso que Jesus vai tirar, não. Pode até ser de uma maneira, mas o foco de Jesus Cristo aqui, que ele quer dizer, é o que você tem será tirado, é a parte espiritual. Porque se você tem, está fazendo conforme ele ensinou, ele lhe dará mais ainda. Agora, se você tem e está fazendo errado ou relaxadamente, até o que você tem será tirado. Pode ter consequências catastróficas na parte material também. Pode perder carro, pode ter muita coisa que pode acontecer. Mas o foco aí é espiritual. Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor nosso Deus, também as consolações e o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, irmãos, nos ajudando a colocar isso aí em ação, a praticarmos o verdadeiro Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos abençoe.